Agora a gente vai pro lado das contratações, tá? Hoje eu tive uma conversa cedo, assim como eu tinha tido ontem também, sobre as contratações do Vasco, porque chegaram Tietê, que eu vou falar mais pra frente, que eu acho uma boa contratação, o Freitas, o Oliveira e o Fusato, que foi anunciado hoje também. 3 apostas e um jogador que, na minha visão, é de bom nível realmente, é um reforço, a gente pode chamar de reforço, que é o Tietê. E aí eu, conversando com as minhas fontes, eu perguntei, mas e aí, cara? Zagueiro, extremo, o Vasco precisa. Maicon assinou com o Curitiba, Léo foi pro Atlético, o resto é garotada, Capasso não deve ficar. E aí? E as pessoas me disseram, cara, a nossa prioridade é zagueiro. E foi aí que eles me passaram até, conversando com essas pessoas, sobre a situação do Balbuena, os 5 milhões de euros, e falaram do Samir também, porque o Samir foi oferecido ao Vasco. O Vasco não procurou o Samir. Ele foi oferecido ao Vasco e a grande verdade hoje, com todo o respeito ao Samir, que eu até acho bom jogador, mas acho um pouco lento para o que o Vasco precisa, ele tá em stand-by. Ele foi oferecido, ponto, valeu, foi oferecido, tamo junto. Essa é a situação. Até porque o Vasco estava tentando entender por que o Samir não estava jogando no Tigres. Então é um jogador que apenas foi oferecido, ponto. O Balbuena não. Como o Fábio Carille deu na coletiva, o Balbuena chegou a receber uma ligação do Fábio Carille. Mas não deu certo por tudo que a gente já trocou ideia aqui e o próprio Fábio Carille falou. E agora a gente vem para o nome da vez, coisa que eu trouxe ontem a informação. Infelizmente é muito difícil. Os créditos no meio jornalístico, por mais que eu esteja nisso há 12 anos, as pessoas de fato não aprendem. Mas ontem eu trouxe a informação em primeira mão de que o Vasco estava negociando com o Maurício Lemos. E o que eu tenho de informação nesse momento, nessa manhã, conversando com as minhas fontes, é que o Maurício Lemos já tinha dado um aceno positivo para o Vasco, que o Atlético Mineiro também tinha aceitado a proposta do Vasco de empréstimo. Eu vi até que alguns veículos deram que seria um empréstimo sem custos. Essa não é a minha operação. O Vasco pagaria um valor bem irrisório, bem pequeno no mundo do futebol, né? Valor irrisório falando sobre futebol. Pelo empréstimo do Lemos, aceitou pagar e o Atlético Mineiro já tinha dado o aval. Porém, existem 2 clubes principalmente que estão muito pesados pelo Lemos, que foi o Grêmio, pelo que eu vi, foi uma indicação do Filipão ao Grêmio, um jogador que inclusive trabalhou com o Filipão em 2023, e que até mesmo o Vasco buscou algumas informações com o Filipão sobre o Lemos, para saber o porquê que ele não tinha jogado em 2024, ouvindo também do empresário dele, entre outras coisas. A verdade é que o Lemos em 2024 brigou com o Milito e por isso perdeu espaço por lá, foi 4º, 5º reserva, pouquíssimo utilizado. Mas em 2023 o Lemos foi um dos principais zagueiros do Atlético Mineiro e um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro no sistema defensivo. Então, o Vasco hoje enfrenta uma grande concorrência do Grêmio e do Peñarol. Informação que eu também trouxe ontem no SBT Sport Rio, ao vivo. Hoje, qual é a expectativa do Vasco? Assinar com o Lemos nessa semana. A expectativa do Vasco é essa. O Vasco está otimista em relação a isso. E isso está caminhando bem. Mas não está assinado. Não está 100% acertado. Por quê? Porque justamente tem esses 2 clubes que podem a qualquer momento oferecer. Beleza, tu tá indo pra lá? Não, toma aqui, mais dinheiro. O Peñarol, o Grêmio, o São Paulo sondou, o Santos sondou também. Então, hoje o Vasco está otimista pela vinda do Lemos. Hoje, a bola da vez de zagueiro no Vasco, mais próximo. O jogador, não só zagueiro, mas o jogador mais próximo do Vasco da Gama é o Lemos. O Vasco tem uma expectativa para assinar esse contrato com o Lemos nessa semana. Mas não é algo ainda concreto, não é ainda algo sacramentado, justamente porque o Grêmio e também o Peñarol estão em cima desse jogador. Também querem esse jogador. Mas o fato é que o Vasco fez seu papel, acertou com o Atlético, ouviu do jogador que teria um aceno positivo para vir para o Rio de Janeiro. Também é um jogador que o Fábio Carille gosta e aprova, e o Fábio Carille é um especialista em sistema defensivo. Então, o jogador mais próximo hoje da janela de transferências do Vasco é o Maurício Lemos. Tá certo, Pedrosa? Não posso cravar isso. Seria leviano da minha parte, e vocês sabem que eu trabalho de uma forma muito clara com vocês. Mas sim, há otimismo e se, de fato, sacramentou, foi. A assinatura acontece nessa semana. Ele deve se apresentar aí no CT Moacir Barbosa nos próximos dias. Vamos aguardar. Se eu tiver a confirmação,
eu vou passar para vocês, claro, tendo a confirmação em relação a essa negociação do Maurício Lemos, que eu considero um jogador bom, acho que é um jogador qualificado, seria sim para ser titular, mas não acho que o Vasco tem que parar por aqui. Não acho que João Vitor, Lemos, Freitas e Oliveira seja uma zaga suficiente para o Vasco da Gama. Acho que você já tem uma zaga titular. Ponto. João Vitor e Lemos. Mas se você tiver a oportunidade de buscar um outro zagueiro, busque outro zagueiro. Mais qualificado, né? E eu tenho certeza que com as informações que eu recebi, que o Vasco ainda está numa busca por mais um zagueiro que venha também para disputar essa titularidade, né? Porque você ter 3 zagueiros de alto nível é o ideal, na minha visão, pensando em dupla de zaga, tá? E a galera confia muito, tá? No Oliveira e no Freitas. Eu acho que, ouvindo das pessoas, todo mundo da comissão técnica confia muito nesses 2 jogadores, que podem, obviamente, surpreender, fazer uma boa temporada, mas você ter 5 zagueiros de uma prateleira boa, eu acho que é o que o Vasco precisa, até pela demanda mesmo do seu treinador. Rapaziada, lembrando sempre, a GoCase é a mais nova parceira do canal do Pedrosa, e se você quiser produtos licenciados, oficiais, ó, mochila, toma mochila, mochila do Vasco, copo do Vasco, garrafa do Gigante da Colina personalizada, carregador portátil, entre tantas outras coisas, é só você ir lá no site da GoCase, está aqui na descrição, utilize o cupom Pedrosa para você ganhar um desconto especial lá. E a GoCase não tem pirataria, é só produto oficial licenciado. Você se ajuda, me ajuda e ajuda também o Vasco da Gama contra a pirataria, beleza? GoCase, cupom Pedrosa, vai lá. E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO, um beijo para KTO, tamo junto, só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vai lá na KTO, aqui ó, clica, aponta a câmera aqui pro QR Code e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? O que eu posso falar ainda é que o Vasco pretende contratar mais 4 jogadores, já contando com esse zagueiro, né? O Lemos, caso dê tudo certo. O Vasco pretende contratar 2 pontas, tá? Mas principalmente ponta esquerda, mas vai buscar pontas que possam fazer as 2 posições, a ponta direita e a ponta esquerda. Pretende contratar pelo menos mais 2 pontas. 2 pontas, um com status de titular, top, e também outro para poder fazer essa função de suplente, mas que pode também brigar por titularidade, e mais um reserva para o Verratti. Essa é a informação que eu tenho. Um zagueiro, com certeza, cravado, o Vasco vai contratar. Um ponto esquerda titular, vai contratar, pode cravar aí. E eles querem também mais um ponta e reserva e também mais um reserva para o Verratti. Alguns nomes foram até conversados com o Fábio Carilli. Ele, nesse primeiro momento, ele quer um jogador que tenha as características parecidas com a do Verratti. Um pouco mais novo, um pouco mais com saúde, mas como ele mesmo disse na coletiva, ele gosta desse tipo de jogador. É o tipo de jogador que agrada a ele, que é o centroavante que empurra a bola para a rede, é o centroavante que faz um bom pivô. Eu, na minha visão, preferi um cara mais móvel, tá? Com outras características. Mas vamos ver aí o que o Vasco arruma, até porque existem nomes sendo conversados. Eu vou dar um exemplo aqui, e não tem nada concreto, tá, gente? Mas o Vasco fez uma consulta pelo Rony, do Palmeiras. Foi tentar ouvir o que ele tinha a intenção e tudo mais. Hoje o Palmeiras não quer negociar o Rony com times brasileiros, nesse primeiro momento. O Palmeiras quer ver mercados fora do país para o Rony, justamente para você não reforçar um adversário direto ou um time que vai disputar o mesmo campeonato que você. Mas o Vasco foi, por exemplo, fazer essa consulta pelo Rony. E nessa consulta, você teria um jogador que pode jogar de falso 9, você teria um jogador que pode jogar como um ponta de lança mais avançado, ou até mesmo fazer ali as beiradas de campo. É um jogador que, por exemplo, se o Vasco consegue achar, talvez não precise da reserva do Verratti. Outro atleta também que o Vasco consultou dentro dessas conversas todas, zagueiro Murilo do Palmeiras. Claro que é muito difícil, gente. É muito difícil. É quase uma utopia, mas o Vasco fez consultas pelo zagueiro Murilo do Palmeiras. É verdade. Pontas. 3 pontas aí que eu sei, tá? Que o Vasco gosta em estágios diferentes de negociação. Ok? Mascherano esquece. Foi até conversado, mas esquece.
Não é um jogador que o Vasco vai avançar em negociação, tá? Wanderson, do Internacional. O Vasco fez uma proposta de empréstimo por ele. Essa proposta de empréstimo, inicialmente, foi mais uma proposta para sentir o que o Internacional gostaria naquele momento ali. Ela foi prontamente recusada, porque o Inter quer a venda do Wanderson, tá? O Inter quer cerca de 3 milhões de dólares pela venda do Wanderson, que é mais ou menos o que o Inter tem que pagar para o ex-time do Wanderson. O Wanderson é um jogador que é reserva no Inter, o titular é o Wesley, se eu não me engano o Inter não conseguiu vender o Wesley, e o Inter tem um interesse também no jogador do Red Bull Bragantino, agora que eu esqueci o nome. Não é Juninho, não. É Juninho? Tentem me... Vitinho? O do Red Bull Bragantino, o ponto do Red Bull Bragantino. Então, o Wanderson, ele seria o terceiro nome ali do elenco do Internacional. E é aí que o Vasco tem monitorado essa situação. Porque o Vasco não descarta, tá? Não descarta oferecer novamente uma proposta ao Internacional de empréstimo, um empréstimo bonificado, tá? E divisão de salário. Por quê, Pedrosa? Porque o Wanderson ganha cerca de 800 mil reais no Internacional. Rapaziada. É Vitinho mesmo. É isso mesmo, então. É Vitinho. É mais ou menos isso. Então, nesse momento, o Vasco tá dentro da negociação. Tá dentro da negociação. Tem conversado? Tem conversado. Pode chegar outro time e comprar o Wanderson por 3 milhões de dólares? Pode. Pode acontecer. Entendeu? Pode acontecer. Mas, dentro desse aspecto todo, o Wanderson perdendo espaço, já não é mais um garoto também, se eu não me engano ele tem 30 anos, o Vasco vai tentar um bem bolado aí com o Internacional de eu pago pelo teu empréstimo e a gente divide o salário. Ou seja, eu diminuo a tua dívida com o time que você comprou do Wanderson e eu também consigo aqui dividir os salários com você. Eu desonero aí a sua folha salarial, eu tiro um custo da sua folha salarial que é grande. Entendeu? Então, essa é a situação com o Wanderson. O Vasco tem interesse, o Vasco tem conversado, mas nada é prioritário. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Até porque, aí eu vou para a segunda parte, o Vasco também tem conversado com o Atlético Paranaense pelo Coelho. A pedida do Atlético Paranaense ela começou em 6 milhões de dólares e ela já caiu para 5. Então, é outro jogador que o Vasco também tem interesse, que o Vasco gosta, que o Felipe gosta, que o Carille gosta, tá? E que tá nesse papel aí de conversar, de monitorar, de ver onde vai dar o tiro. Porque 5 milhões de dólares não é pouco dinheiro. Mas onde vai dar o tiro? O Coelho é um jogador que o Vasco estuda sim fazer uma contratação, fazer uma proposta oficial. Não tem proposta oficial ainda pelo Coelho. Pelo Wanderson, teve, recusada, e o Vasco estuda fazer uma nova proposta, tá? Nesses moldes que eu falei. Pagando pelo empréstimo, mais dividindo o salário. Essa é a informação que eu tive hoje, tá? Que eu tive hoje. O outro jogador, e isso ainda em menor escala, tá? É o Vitor Sá. O Vasco fez uma consulta pelo Vitor Sá. A informação que eu recebi é que o Felipe ligou para o Vitor Sá. E eu vou dar uma olhada aqui, porque se eu não me engano, o Vitor Sá, ele pertence ao Krasnodar. É isso mesmo, ao Krasnodar. E o Krasnodar é um time com quem ele tem contrato até junho de 2026. O Krasnodar não vai liberar o Vitor Sá. Porque o Krasnodar hoje é o líder do Campeonato Russo. O Vitor Sá está no Krasnodar e o Krasnodar é o líder do Campeonato Russo. Sabe quantos que eles vão liberar o pontinha deles? Nunca. Nunca, tá? Mas é um jogador que o Vasco consultou, sim. É um jogador que tem, de fato, o interesse do Vasco, sim. Que não vê a volta ao Rio de Janeiro com maus olhos. Mas é muito claro que o Krasnodar não vai liberar. Por essa situação aqui que eu falei. Então, é algo difícil, cara. É algo difícil. Mas é um jogador que sim, o Vasco fez consulta. É verdade. O Vasco foi atrás. Tentou. Então, hoje, existem essas negociações. Além também de ter uma negociação, pelo que eu pude ouvir,
com um ponta estrangeiro, brasileiro, né, que tá na Europa. Não sei quem é, mas que o Vasco também tem contatos com esse ponta, né? Já mandou e-mail pro clube, que é o dono desse ponta, mas não foi respondido ainda e eles estão cobrando nessa situação. Então, é isso que eu posso passar para vocês, tá? De informações que eu pude apurar. Eu acho que eu não tô esquecendo de nada, vou até conferir aqui. É isso. E o que eu posso dizer para vocês é que prioridade número 1, fechar com o zagueiro titular. A bola da vez é o Lemos. Prioridade número 2, renovar os contratos dos jogadores que eu falei. Verratti, Léo Jardim, Puma, Paulinho e Ryan. Prioridade número 3, e que obviamente, se são prioridades, são coisas importantes. Contratar o extremo ou os extremos. E aí depois você pensa no reserva pro Verratti e você pensa, no mínimo, aí na cabeça da diretoria do Vasco, pelo que eu pude ouvir, em mais 4 contratações, tá?